Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que toda semana tem um bate-papo diferente com alguém de uma indústria aqui local, um imigrante, um cliente, um parceiro, como é o caso aqui do nosso entrevistado de hoje, mas que antes eu vou falar para vocês não se esquecerem de se inscreverem no nosso canal do YouTube, Florida Connection, que o nosso podcast está lá toda semana, tem uma história nova. Aperta a campainha para você não perder nenhum episódio. E estamos aqui hoje com nada mais, nada menos, com Pedro Júlia. Ele é da Landil Finance, que tem uma grande amiga que trabalha nessa empresa, que é um agente imobiliário, digamos, agente financeiro do mercado imobiliário, que é a Flávia Portal. Sim. E o Pedro é o braço direito dela aqui em Orlando já há muitos anos, então é responsável pelo crescimento aí Isso aí, ó. desse mercado aqui em Orlando, que não para de crescer, né, Não Pedro? para de crescer. Amém, Obrigado por né? me receber aqui. É um prazer estar aqui contigo. Mais uma vez, né? É muito legal, até porque o Pedro, quando chegou em Orlando, ele veio trabalhar aqui com a Verdade. gente. Aí a gente vai contar essa história, mas antes, me diz aí, da onde você veio, Pedro? Bom, eu sou original de São Paulo, Brasil. Inicialmente morei em Miami um pouquinho, depois mudei para Orlando, né? E a partir do momento que eu mudei para Orlando foi quando a gente começou a ter um contato mais próximo, né? Isso aí. Comecei a trabalhar aqui com a Rosana inicialmente, né? Muito grato por todas as portas que você abriu para mim. Imagina, né? que é isso. De verdade mesmo. E hoje é família, tá? A gente É passa isso aí. Natal, sempre junto, festa de Dia das Mães, Thanksgiving, porque Tudo, ele é né? casado com a Carol, que é cunhada da minha filha. É isso aí. Assim, ou É seja, isso aí. a grande família aqui. É muito isso bom ter mesmo, é você isso aqui mesmo. no Obrigado, nosso, obrigado. nossa Prazer família. é meu. Então aí você veio para cá, não, mas eu lembro que em Miami você chegou a trabalhar até de property management Não também, é. né? Você Não, a fazia? história assim, né? Resumindo um pouquinho da história, eu cheguei em Miami, né? Porque eu fui chamado por alguns investidores para tocar uma loja lá que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? E o que você fazia no Brasil mesmo? No Brasil, eu sou engenheiro mecânico especializado em projetos de ar-condicionado para a indústria, né? Escritório Essa é a nossa comercial. liga, né? Que a gente isso também aí. veio Isso veio aí, dessa é isso área aí. aí. E quando a gente chega, né, vem do Brasil para cá, né, Faz como de tudo. faz de tudo, né? Então esses investidores me trouxeram, não deu muito certo, Loja né? de quê, hein? Loja de lingerie. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Então eu era o gerente da loja, né, para trazer novos negócios, para expandir a loja e tudo mais, mas acabou não dando muito certo, né, o projeto que eles tinham. E aí a gente, né, comecei a tentar fazer outras coisas, né, até que conheci minha esposa atual, a Carol, né? Uhum. E quando ela mencionou, eu falei assim, poxa, ela tinha um restaurante lá em Miami, né, que também já estava cansada de trabalhar naquela área, e cogitamos a ideia, falei, poxa, vamos, né, tirar licença para fazer, né, corretagem, né, ser realtor aqui, né, vender imóveis. Falei, poxa, né, legal, né, não tinha nada a perder, porque eu estava ainda tentando, né, aquela história do imigrante, né, que chega e depois, primeira coisa não deu certo, a gente vai na tentativa até acertar algo. E foi nesse momento que mudamos, decidimos, né, casamos, tiramos a licença e chegamos aqui em Orlando fresh, né, de licença, de vida nova, começando do zero. É verdade. Né? E graças a Deus aí, né, deu tudo certo, está dando tudo certo, né? A porta que você abriu para nós ali inicialmente, né, fez toda a diferença. E é um sucesso né? que vocês são hoje. E aí foi trabalhar com a Flávia, que já Sim. era minha parceira há muitos anos. Né? Olha que interessante a questão da Flávia, né? Quando a gente estava buscando a nossa casa aqui, né, depois de 2 anos, já 3, morando aqui nos Estados Unidos, em Orlando, no caso, né? Uhum. A Flávia foi quem fez o financiamento. Né? Aí você se apaixonou. E, não foi tão assim, mas olha que interessante. Não, pelo business. Pelo business. Pelo business. Mas eu ainda estava tentando fazer corretagem, né, de venda de casa. Até você trabalhou com business broker. Broker, fazendo tudo isso. E você sabe que teve, né, um momento que eu estava pensando, falei, poxa, esse negócio de, né, ser realtor, né, ser corretor, acho que não é tanto para mim, porque eu sou muito técnico, né, já do meu background, né. Sou mais um sales técnico, né, que entende mais, né, as partes técnicas de cada, né, sistema e tudo mais. Então eu pensei, poxa, eu não conheço muito corretor, não conheço quase nenhum agente de financiamento. Uhum. O agente de financiamento é aquele negócio de planilha, é número, e é bem o que eu fazia na minha parte, né, de engenharia do Brasil, né. Foi quando eu, né, acho que eu comentei contigo, comentei com um amigo nosso em comum também, o Moraci, né, e ela chegou a fazer o nosso financiamento. Tem um dia que ela me ligou e falou assim, poxa, Pedro, eu fiquei sabendo pela Rosana, pelo Moraci,
Não é que você estava pensando em fazer financiamento? Olha, estou buscando alguém. Foi muito bom trabalhar com você no seu financiamento. Pessoa super organizada, né? Super centrada. Pode começar amanhã. Vem trabalhar comigo. Né? E de Ai, lá que para cá, legal. hoje eu estou na área já fazem quase 6 anos, Olha fazendo só. financiamento, né? Então, E a muito sua bom. especialidade é financiamento para estrangeiros. Não só estrangeiro, mas doméstico. No México também. Doméstico também. A gente faz muito jumbo loan doméstico, financiamento convencional, VA, FHA, a gente faz muito. É muita informação. A Né? gente está aqui para explicar para esse Exato. pessoal o que é FHA, o que é blá, 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 blá. Então, explica um pouquinho, assim, agora do que você faz aqui, Tá. né? Com essa sua especialidade do mercado financeiro, empréstimo financeiro para o mercado imobiliário. Quais são, assim, os tipos de empréstimos principais que a gente... Olha, a gente sempre divide o financiamento estrangeiro e o financiamento doméstico. Tá? No financiamento doméstico, a gente vai ter os programas que você precisa dos 2 anos ou 1 ano de imposto de renda para qualificar. Uhum. Né? Aí tem os nomes dos programas, que são essas nomenclaturas, os financiamentos convencionais, que permite você dar 5% de entrada para uma casa que você vai residir, o financiamento FHA, né, que permite dar 3,5% de entrada para uma casa que você vai residir. E como, É importante você falar isso, que vai né, residir, que né? vai Porque residir, a exato. gente que lida com o mercado internacional, né, e a gente está, foco com os brasileiros é muito grande, muita gente fala assim, não, mas eu quero aquele financiamento, eu só quero dar 5% de entrada, 3,5% de entrada. E isso para estrangeiro hoje não é possível. Não, é diferente, né? Porque no doméstico a gente tem 3 tipos de ocupação, né? Que é a casa que você vai residir, a casa de veraneio que você vai usar como uma casa de férias que você tem na praia e a sua casa de investimento, tá? Para cada tipo de ocupação dessa doméstica, a entrada varia. Então, a casa que você vai residir é menos entrada, a casa de veraneio é menos entrada do que a casa de investimento. Já para o estrangeiro... E os juros também. Também muda, exato. Isso no mercado doméstico. Então, se você for comprar casa para residir, você vai ter um juros melhor que se estiver comprando a casa para investimento. Tá? Uhum. E falando de investimento hoje, né, se for comparar os juros que a gente tem para o estrangeiro, a diferença é muito pouca. É muito pouca, a taxa está muito competitiva. A diferença é que o estrangeiro tem que dar hoje no mínimo 25%. A gente sempre indica para o estrangeiro tentar dar um pouquinho mais, porque o que acontece hoje no mercado? Quando a gente está dando 25% de entrada mínima para o estrangeiro, a gente fica limitado em alguns programas que permitem esse tipo de entrada. Quando a gente passa para 30%, já abre o leque para outros tipos de programa. 35% ou mais, você já tem a opção de todos os programas do mercado. Eu tenho recomendado hoje, porque eu estou no mercado, gente, há 20 anos, tá? E moro aqui há quase 26, mas já estou nesse mercado, inclusive com estrangeiros, há quase 20 anos, porque em 2005, 2004, 2006 eu já vendi a casa para estrangeiros, você não existia ainda. Ainda nem estava nessa área. Né? E aí, esses números de entrada fechava a conta. Sim. Hoje, com o aumento da taxa de juros, o aumento do dólar, essa coisa toda, a gente recomenda, e isso é cíclico, tá? Porque isso já aconteceu no passado e agora está acontecendo de novo, a gente recomendar dar 50% de entrada para poder fechar as contas. Você concorda? Concordo. Olha, se for para chegar no break-even, dependendo do valor do condomínio, porque aqui, gente, o que acontece? É um pouco diferente do Brasil. Aqui, a parcela do financiamento, o valor do IPTU, o seguro da casa e condomínio é a responsabilidade do proprietário e não do inquilino. Então, para você cobrir tudo isso daí, para ficar no break-even, dependendo do valor do condomínio, às vezes você consegue 40%, 45%. Mas 50% é o número ideal. Tá? Por exemplo, a gente falou um pouquinho de juros das diferenças. Recentemente, fechei um cliente estrangeiro com 50% de entrada, pegou um juros estrangeiro de 6,25 fixo por 30 anos. Olha, e você sabe, conhecendo esse mercado, que são juros que... Né? Quando nós compramos a nossa casa de férias, em 91, nós estamos falando de 34 anos atrás, esse era os juros praticados. E aí todo mundo ficou na cabeça com aqueles juros baratos, 3%, 4%, logo depois da pandemia, que não existe. Isso não é o normal daqui, tá? Para residentes até pode ter algumas vezes que você consegue baixar um pouco. Sim, depende do incentivo e tudo mais. Mas assim, o padrãozão é isso aí, né? É isso aí. E hoje nós estamos falando de uns juros até um pouco mais altos, que a gente espera que esse ano dê uma diminuída. O que você acha, hein, Pedro? Olha, tem tantas variáveis aí. Né? Tem o mercado espera, né? E todas as pessoas que falam em cima disso esperam que tenha uma redução dos juros. Né? Mas a minha leitura é que assim, está muito instável. A gente vê, hoje eu tenho visto, se for ver hoje, nos últimos 2 meses,
como a gente acompanha os juros no sistema, ele está bem volátil. Então, às vezes, na semana, chega a variar 0,5% dentro daquele mesmo programa, que é muita variação. Você pega uma casa que alguém está financiando $700 mil, 0,5% faz grande diferença na volatilidade. Né? Então, eu acho que mais o pessoal está esperando essa resposta do mercado em função de todas as ações que o Trump está fazendo, né, e ajustando questões de taxa com outros países, né, para poder, né, ter uma definição melhor no mercado e ter uma estabilidade melhor do que vai ser o juros futuro. Agora, independente disso, o pessoal está comprando, não tá? Não. O horário da compra, para mim, é assim, se você consegue comprar uma casa hoje, é agora que você tem que comprar. Essa é a hora certa. Até porque, né, instabilidades vão acontecer ao longo do tempo. Né? Governos que mudam também. Agora, investir em dólar neste mercado dos Estados Unidos não tem erro. Eu até vi um podcast esses dias, né, de um americano falando assim, foi muito interessante, né? Quando que é o melhor momento para comprar casa? O melhor momento era 50 anos atrás. Né? Que é verdade. Então compre hoje. Porque daqui 30, 40 anos você vai estar falando a mesma coisa. Né? Quantos clientes eu tinha quando estava o dólar a 4, falando assim, Pedro, o dólar está muito alto, vou esperar para comprar. O que aconteceu? O dólar subiu, né? As casas valorizaram, o cliente conseguia comprar a casa de 500 mil, depois não conseguia nem mais comprar com o mesmo dinheiro a casa de 300. Então, gente, o momento é agora. Né? O momento é a hora que você pode, né? E não fique esperando o dólar baixar, porque isso não vai acontecer. Não, existem outras variáveis aí que influenciam. Então, o importante é dolarizar o seu investimento, fazer uma boa assessoria de financiamento, que ele vai saber o melhor programa para você, com todas as variáveis que ele vai analisar. E cada caso é um caso, né? Que nem médico. Às vezes a aspirina funciona para você, para mim não funciona. Né? Então, o que eu faço com os clientes realmente é um papo por telefone, para entender realmente o cenário do cliente, fazendo perguntas que às vezes geram dúvidas do cliente que ele nem sabe que ele teria aquela dúvida. Por exemplo, poxa, em quanto tempo você pretende quitar a casa? Né? O cliente fala, não, vou segurar pelo menos uns 6 anos. Eu já sei que ele não vai vender de 5 anos. A gente consegue juros melhores se aumenta o período de restrição do banco para você ter amortização. Né? Então, certas perguntas já é com uma outra intenção. Que é o tal da multa. Da prepayment penalty, que é a penalidade. Né? Que você pode amortizar dentro daquela penalidade. Você tem um juros melhor se você aumentar a penalidade por um período de 5 anos. Ou seja, se eu comprar uma casa e eu tiver a certeza que eu não vou vender ela em 5 anos, eu tenho um programa que vai me dar um juros melhor. Porque você consegue modular, não só um programa, mas diversos programas. Você tem a opção de você modular a quantidade de penalidade, quanto maior anos de penalidade. Porque eles não querem que você compre e já venda. E já venda em seguida. Não que você não possa vender no período, mas você tem a multa. Né? Então, às vezes é melhor você diminuir o período, caso você já saiba que vai quitar a casa no segundo ano e ter um juros pior, porque o seu valor que você vai tirar do bolso é menor pagando um juros mais alto do que você assumir uma penalidade, assumindo uma penalidade de 5 anos e quitando antes disso. Com a sua experiência, eu vou fazer uma pergunta para você responder o pessoal lá olhando para a câmera. Qual é os erros que os nossos brasileiros mais cometem quando vão fazer um financiamento? Olha, assim, acho que um erro que é comum para todo mundo é muitas vezes não ser 100% transparente com o agente de financiamento. Por quê? Porque a gente está aqui para te ajudar. Nós trabalhamos com você como parceria e trabalhamos no sucesso. Isso. Tá? Então, a gente também é parte interessada e o interesse é o mesmo. Então, quanto mais a gente sabe de todas as variáveis que tem, melhor a gente vai conseguir estruturar aquele financiamento. Porque às vezes o pessoal esconde informação. Esconde. Não, esse dinheiro, não te falei, mas estaria vindo da minha avó. Poxa, existem regras, porque está vindo uma terceira pessoa, é doação. Às vezes o programa não aceita doação, ou tem um limite. Então, a gente conseguindo entender isso antes, a gente consegue estruturar melhor o cliente para que dentro daquele cenário dele específico, a gente consiga seguir e chegar no final e ter a aprovação final. Essa leitura inicial do nosso cliente é a coisa principal. Principal. Né? E a gente consegue, às vezes, trabalhar junto que melhora ainda mais. Qual é o objetivo da casa? É para morar? É para investir? É uma segunda casa? É para passar férias e alugar quando não tiver alugado? Olha só, eu tenho um questionário que eu montei para o estrangeiro, porque geralmente a gente tem aplicação eletrônica só para o doméstico, né? Eu montei uma aplicação para o estrangeiro que é muito simples de responder, eu mando assim pelo WhatsApp. Uma das perguntas é para eu entender como o cliente está vendo essa compra dele, para eu conseguir acertar o mindset dele, se for o caso. Então, uma das perguntas é, você está comprando a casa com intenção de retorno? Só dolarizar o patrimônio?
né? Ou só comprar casa como veraneio. Porque se ele coloca na minha aplicação que ele está pensando em comprar a casa com intenção de retorno, mas coloca 25% de entrada, que é o que ele quer dar, eu preciso conversar com ele para acertar esse raciocínio. Uhum. Porque muitas vezes ele não consegue enxergar isso. E chega lá no final e a conta começa a não fechar, poxa, né? Nós somos o profissional para saber fazer as perguntas certas e com isso orientar o cliente no melhor interesse dele. Com certeza. Qual é, assim, como que você faz? Eu sei que os brasileiros, e a gente tem alguma experiência com isso, também não fazem declaração de imposto de renda no Brasil quando eles são empresários, né? Eles acabam deixando grande parte do dinheiro na empresa, Sim. movimenta tudo pela empresa, você vai ver o imposto de renda dele, parece que ele é um mendigo, né? Um pobretão. Como é que você endereça essa situação? Olha, com relação ao estrangeiro é muito fácil, tá? Porque se a gente for falar em programas que realmente solicitam imposto de renda para fazer a aprovação aqui nos Estados Unidos, a gente está falando de empréstimos de alto valores, tá? Empréstimos de 5, 6, 7 milhões de dólares em termos de financiamento, são bancos específicos que vão começar a exigir o imposto de renda para validar, porque é um valor muito alto. 98% dos bancos, ou isso se resolve com uma carta do contador, que não precisa do imposto de renda, só informando o faturamento real da empresa e não o que está sendo líquido declarado no imposto de renda, e essa carta já serve para um financiamento de comprovação de renda, ou existem financiamentos hoje super flexíveis, com juros super competitivos, sem comprovação de renda. Ou seja, o cliente muitas vezes não precisa ter renda no Brasil, não precisa ter imposto de renda, e a gente consegue fazer o financiamento. E às vezes vem a pergunta, né? Que loucura, será que isso é o novo começo daquele boom imobiliário que teve em 2007, que os bancos começam a emprestar dinheiro, a duvidar? Não, tá? Isso eu falo com segurança para você, porque eu vivenciei isso. Eu morava na Califórnia, trabalhava com a Merrill Lynch, em 2007, 2008, 2009. Nossa, eu lembro. Quando a Merrill Lynch foi vendida pelo Bank of America, eu estava assim, no olho do furacão. E o que aconteceu lá é que, fora a não fazer uma boa aplicação para quem estava pegando dinheiro emprestado, os bancos emprestavam acima do valor necessário para comprar casa para o pessoal fazer reforma. Quando deu o boom imobiliário, o pessoal ficou, né, devia mais na casa do que a casa valia. Então nem vender a casa era o suficiente. Hoje, os financiamentos que tem sem comprovação de renda, o banco ele considera ou 25% da projeção do aluguel da casa abaixo do valor da parcela, ou igual a 1, ou 25% a mais. E é aí onde você vai ter a modulação de entrada e juros. Então, isso eu consigo hoje ajudar os clientes, falando para o cliente, pô, você está pensando em dar 30%? Legal. Não tem tanta documentação, ou, né, é melhor a gente fazer por esse caminho. Eu converso com a corretora, a gente entende por quanto seria o aluguel daquela propriedade, para projetar e já ter uma visão do que vai funcionar ou não, para que esse processo seja o mais tranquilo possível. Como é que você resolve uma situação que também eu já vi acontecer, quando o brasileiro ele vive de renda, ele tem um monte de imóveis e ele vive de renda dos aluguéis desses imóveis. Eu já tive casos, não sei agora como está, por isso que eu estou te perguntando, em que a gente não conseguia aprovar esse financiamento, não, a gente consegue, porque eles falavam, não, mas se ele tem um monte de imóveis, isso também é uma responsabilidade de pagar prestação, IPTU e tal. Assim, você não precisa informar para o banco aqui que você tem 30 imóveis no Brasil. Diferente de um financiamento doméstico que tem como todos os bancos fazer essa verificação. Tá? Então o cliente não precisa falar quantos imóveis ele tem. Se ele administra vários imóveis e aquela é a renda dele, né, ele é um property management que trabalha ou com uma empresa aberta ou debaixo do nome dele. E esse já é um business que já qualifica um rendimento. Se for fazer um financiamento comprovando renda. Caso contrário, com 30% de entrada, ele já consegue aplicar para o financiamento sem comprovação de renda. Se a gente for falar a diferença de juros, tá? Porque isso é onde começa a bater para o cliente. Se a gente for falar hoje o financiamento com 30% de entrada, sem comprovação de juros, hoje eu consigo um juros de 7% fixo por 30 anos. Que é muito bom. Muito bom. Né? Comparando com um programa que você tem um juros hoje, né, com 25% de entrada, 3 anos fixos ao invés de 30, 6,75 num banco que vai verificar tudo no Brasil. Então, por isso que às vezes é melhor você tentar, né, sair dos 25%, ir para os 30%, a não ser que o cliente... Ou até mais, a não ser que o cliente realmente esteja limitado àquilo. O que é interessante, Rô, que às vezes você pega programas, né, quando a gente está falando de programas com 25%, são programas mais burocráticos.
pedem 12 meses de reservas. Hoje a gente tem um programa, né, dentro do nosso escritório, 30% de entrada, 0 mês de reservas. O dinheiro que o cliente tem que mostrar, né, para 30% seria o mesmo com 25% e os 12 meses de reservas. A única, né, necessidade que esse tipo de programa, como ele tem muita flexibilidade... Explica o que é reserva, Pedro. Vamos explicar. Só para finalizar, como esse programa tem muita flexibilidade, a única coisa que ele pede é que o cliente esteja presente para fazer o close. Tá? Esse é o único requerimento. Mas vale a pena que você está economizando em várias outras pontas, vale a pena pegar o avião, vir aqui para fascinar e ainda ver sua casa e tirar uma fotinha que você acabou de visitar a casa. Referente às reservas, pessoal, olha só. Quando a gente fala em reservas para o financiamento, é mais simples do que todo mundo pensa. É demonstração, tá? Quando a gente fala 12 meses de reservas, essas reservas podem ser demonstradas em conta de investimento, previdência privada, né? Mas o que é reserva? Reserva é o equivalente a 12 meses da prestação. Isso. Reserva é equivalente a 12 meses da prestação, incluindo na prestação não só a prestação do financiamento, mas o seguro, o IPTU e o condomínio. O cliente não precisa desembolsar essas reservas. Também? O condomínio também é para cálculo de reserva. O cliente não precisa desembolsar esse dinheiro. Esse dinheiro pode ser demonstrado em qualquer conta, em qualquer lugar do mundo. Pode ser conta pessoa física ou jurídica, pode ser aplicação financeira ou previdência privada. Recebeu as chaves da casa, no dia seguinte esse dinheiro que nunca saiu da sua conta, você já pode usar ele para o que você quiser. O banco só quer ter certeza que você tem um pulmão. Entendi. E você não fica com esse dinheiro preso. Nossa, gostei, pulmão. É interessante, dá para entender super bem. Bom, a gente falou bastante do mercado estrangeiro, agora vamos falar do local. Porque hoje a gente sabe que o inventário, né, a quantidade de imóveis à venda está aumentando. O que significa que o comprador tem mais poder de negociação. Sim. Certo? Tanto o estrangeiro quanto o local. Mas o local ainda tem mais uma série de outras vantagens e comprando imóveis novos, como a gente recomenda, né, lançamentos direto da construtora, você consegue algumas coisas interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, seguro dos imóveis é mais barato, Sim. certo? Você tem, eles às vezes estão comprando pontos dos juros para você ficar com uma prestação mais baixa. Te dá incentivo, né, para você então, fechar. O que você recomenda hoje? Qual é o programa mais interessante para quem não tem nenhuma casa ainda ou para quem quer dar um upgrade? Ele está morando numa casa antiga tal, e está a fim de comprar uma casa nova. O programa vai depender muito do perfil do cliente. Tá? Não existe programa melhor ou pior. É o programa que se encaixa naquele seu perfil. Da mesma forma que no Brasil, aqui você também tem profissionais autônomos, né, que não declaram muito imposto para pagar pouco para o governo, como é no Brasil. Existem programas para esses tipos de perfis. Tá? Sempre que, né, o que é importante a gente bater na tecla. Quando o cliente não consegue comprovar a renda doméstica com 1 ou 2 anos de tax return, e 1 ano são... 2 anos de imposto de renda. Isso, 2 anos, desculpa. 2 anos de imposto de renda, gente. Aqui, isso, quer dizer, porque a gente já fala tão automático, mas aí o nosso ouvinte lá do Brasil... 2 anos de imposto de renda, gente. Então, é possível comprar como doméstico com 2 anos de imposto de renda ou 1 ano de imposto de renda. Quando a gente está falando 1 ano de imposto de renda para o doméstico, não quer dizer que ele já fez só uma declaração. É que ele já fez 2, mas existe a possibilidade de usar a renda do último ano, que talvez for melhor do que o ano anterior. Tá? Então, depende muito. Se o cliente consegue comprovar a renda com 2 anos de imposto de renda, tem a possibilidade de a casa que você for comprar para morar, entrar em programas onde você tem as custas de cartório e prefeitura mais baixas, a entrada mais baixa. São esses programas que a gente está falando, convencional, FHA e assim por diante. Quando não consegue se qualificar com o imposto de renda, poxa, mas eu sou empresário, não tenho imposto de renda bom, mas eu tenho uma entrada boa de dinheiro na minha conta. Conseguimos fazer programas de financiamento baseado em extrato bancário. Só que sempre que a gente passa, né, de programas que é com imposto de renda para financiamentos que é com qualquer outro tipo de documentação no critério doméstico, a gente sempre está falando de entradas mais altas. Tá? Os juros são bem competitivos também, mas entradas mais altas. Então não existe assim um melhor programa. Existe o programa que se encaixa para você para aquele momento. Tá? Para mim, o melhor... Porque se a gente for ver por um outro lado, né, o profissional autônomo que não está pagando imposto porque está declarando baixo, ele está gastando menos dinheiro. Só que ele está pegando esse dinheiro e colocando na entrada do outro programa que é para ele mesmo.
né? Então tem que fazer essa conta aí e eu ajudo os clientes a fazer essa conta. Eu tive um caso, olha que interessante. Era um contador, tá? Aqui de Orlando. Hoje ele virou meu parceiraço. E ele veio me procurar que ele estava comprando a casa. Ele estava comprando uma casa de 1.300.000. E ele me chamou, isso já faz uns 2, 3 anos. Ele me chamou assim, Pedro, me ajuda aqui a definir qual programa é melhor para eu entrar. E ele pegou e falou assim, olha, eu tenho meu tax return do ano passado, vou fazer desse ano, me ajuda a acertar os números para eu qualificar para esta casa. E a gente tem esse serviço de estruturamento do cliente no imposto de renda junto com o contador. Tá? Fizemos a conta. Tá? Então ele estava querendo dar 20% de entrada, já era uma entrada mais alta, né, para reduzir a parcela. Ele ia precisar pagar $60.000, tá? De imposto de renda para fazer aquela declaração que ele precisava para qualificar. Na outra mão, ele ia ter um custo para fechamento em programas de documentação alternativo, ele ia ter um custo para fechamento $30.000 mais caro. Ele falou assim, poxa, sabe o que eu vou fazer? Não vou declarar alto o meu imposto de renda, ao invés de jogar $60.000 pela janela, eu tenho um custo de 30.000 a mais aqui e eu complemento os outros 30.000 na entrada. O que aconteceu? Ele acabou ficando com uma parcela melhor, com juros melhor, gastando a mesma coisa, só que não pagando para lá. Então essa análise a gente ajuda a fazer o cliente determinar e ele enxergar na questão de números o que realmente é melhor para ele, porque nem sempre é melhor com o imposto de renda. Se você já declarou, ok, vamos ver o que dá para fazer. Caso não, você quer dar uma entrada mais alta, vem consultar a gente que a gente vai te ajudar financeiramente a fazer essas contas para ver o que realmente é melhor. Que legal, muito bom. Ô Pedro, você já está 6 anos fazendo isso, né? A gente já viu que tem uma imensidão de opções e o importante é essa conversa, esse bate-papo franco, né? Você falou que o problema número 1 é você ficar escondendo coisas. Agora, eu sei que vocês estão crescendo. Para onde o Pedro vai? Conte-me. Como é que será o futuro do Pedro e do seu time? Legal. O nosso escritório, ele fica em Sarasota, né? A plataforma que a gente usa fica na Califórnia. Tá? Então, hoje a gente tem, dentro do nosso escritório, a gente tem licença em 47 estados. Uau. Então, hoje a gente está conseguindo fazer financiamento não só na Flórida, mas Califórnia, Massachusetts, Illinois e assim por diante. Georgia, eu faço muito financiamento. Hoje eu sou a pessoa que fica em Orlando, porque eu moro em Orlando. Né? E a Flávia Portal, né, que você conhece, que é a minha gerente, né, regional, né, fica em Sarasota tocando o escritório. Então, hoje eu estou tentando e estou crescendo o escritório aqui de Orlando. Né? Porque cada vez mais Orlando cresce também, cada vez mais a gente tem mais clientes. Não para de crescer, amém. E o meu foco qual que é? É crescer o escritório aqui, mas crescer o escritório de uma certa forma. A forma que a gente tem trabalhado em Orlando nesses últimos 6 anos tem dado muito certo. A gente tem tido muitos retornos positivos dos clientes falando do nosso trabalho. Então, a nossa intenção não é atender mais clientes a qualquer custo, e sim aumentar o nosso volume, mas organizando de forma correta em casa para que a gente consiga manter esse mesmo serviço prestado e manter a mesma qualidade. Que bárbaro. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Né? Às vezes a pessoa não é o encaixe perfeito para a profissão, demora para achar profissionais que se encaixam, não só na forma da gente trabalhar, mas na forma que a gente gosta de atender o cliente. Né? Porque o que eu falo é o seguinte, a gente não vende financiamento, a gente presta um serviço, o qual a conquista da casa é... dependente de vocês, né? Exatamente, depende de nós, mas isso é a consequência. Né? O nosso comissionamento, quem paga é o banco, e isso é uma consequência do serviço bem prestado. Então, a maioria dos nossos clientes hoje, Rô, são clientes recorrentes. Eu tenho clientes que compram 3, 4, 5 casas uma atrás da outra. Indicam amigos e familiares. Né? Clientes que nem compram com a gente, mas fez a pré-aprovação com a gente. E, às vezes, realmente, ele tem um programa melhor no banco que ele está, por alguma questão específica que ele está. A gente não vai direcionar o cliente para o lado errado, a gente sempre vai direcionar o cliente para o melhor dele. E esse cliente não é um cliente que você perdeu, você ganhou muitos outros, porque esse cliente vai indicar amigos e familiares, porque você foi transparente, direto com ele. Né? Então é dessa forma que a gente faz o nosso trabalho, estamos crescendo dessa forma assim. Hoje eu tenho treinado aí uns 2 loan officers, estamos entrevistando mais um. Né? Isso demora um pouco de tempo, porque a gente quer replicar o que a gente tem feito. Né? E para replicar o que a gente tem feito demora um pouquinho de tempo para fazer com
né, com Mão perfeição. de obra é uma coisa É isso. que a gente tem que estar sempre isso. buscando com muito cuidado. Com certeza. Olha, eu desejo um super sucesso para vocês. Eu tenho uma admiração enorme Obrigado, por esse Rô. time inteiro, pela empresa. E se você quiser dar a última mensagem aí para o nosso Sem dúvida. ouvinte, você dê. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse nosso bate-papo. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês ter assistido a esse podcast, mais um da Rosana, sempre com muitas informações interessantes para vocês. Caso vocês precisem de mais informação para o financiamento, seja financiamento doméstico ou estrangeiro, por favor, entre em contato comigo, tá? Pode mandar, depois você vai deixar os contatos? Vou deixar. Arroba Mas se deixar você os- quiser dar o seu arroba Tá? ou seu Se telefone... quiser me pode- achar no Instagram, você vai achar Loan with Pedro, acho que melhor que eu vou colocar lá depois. Loan with Pedro, Yeah. empréstimo com Isso. Pedro. Vocês podem me procurar lá tem algumas informações legais também, né? A Rô vai deixar meu contato, Bom. meu e-mail, né? Uhum. Para vocês entrarem em contato comigo, fazer uma consulta inicial, né? E assim a gente está ajudando vocês a conquistar a casa de vocês, seja domesticamente ou estrangeiro, para residência ou para investimento. Conte com a gente. Muito obrigado. Eu não falei que ia ser bom? É muita informação. Você não pode perder nenhum episódio, porque sempre tem uma coisa legal para a gente bater papo. Então, aperta essa campainha, se inscreva no nosso canal e toda segunda-feira tem uma história nova para contar para vocês, tá bom? Um grande beijo.